Vamos aos cálculos químicos. Em cada aula, trataremos de um exercício. E, logicamente, a aula 1 é bem simples. Se você já está mais avançado, procure olhar pelo número. Vai buscando uma aula mais além. Vamos aqui determinar o número de moléculas de água em 36 gramas de água. Cálculos químicos, quando envolvem massa de substância, o primeiro passo sempre vai ser determinar a massa molar da substância, que é a massa que tem 1 mol da substância. Você tem que ter a fórmula molecular, você tem que conhecer. A água é H2O. Aí você tem que conhecer as massas de cada elemento químico. Isso é dado por tabelas periódicas, que você vai ter à disposição, ou o exercício vai dar para você. Isso jamais, mesmo em concurso para professores, jamais é exigido que o candidato saiba isso de cor, mesmo porque seria um absurdo. Então está dado para você aqui a massa do hidrogênio, massa do oxigênio. Agora veja, massas atômicas é quando eu estou falando aqui para você, a massa de um átomo de hidrogênio é 1. São valores relativos. Esses valores aqui são dados em unidade de massa atômica. Tá? Então a gente só coloca o número aqui e é assim mesmo que aparecem nos exercícios, para que você se concentre no que é necessário. Você vai ter que usar esses valores para esses elementos. Agora veja, H2O. O que você vai fazer? Você não tem 2 Hs em um O? Sabendo que a massa do H tem o valor 1, a massa do O tem o valor 16, qual seria o valor da massa do H2O? 2 vezes a massa do H, mais uma vez a massa do oxigênio, que aparece uma vez só, e isso dá 18. É isso mesmo, é simples. Só que aí você pega esse valor obtido e coloca na frente dele grama. Então você tem o quê? 18 gramas como a massa molar da água. Quer dizer, 1 mol de água tem esta massa. Ok? Quando a gente fala que tem 1 mol de uma substância, 1 mol é uma quantidade que vai ter aproximadamente esse número de unidades da substância. Como a água é uma substância molecular, suas unidades são moléculas, então eu posso afirmar que 1 mol de água tem aproximadamente este número de moléculas. Veja, acabamos de dizer que 18 gramas é a massa de 1 mol de água. E 1 mol tem esse número de unidades da substância. Isso vale para todas as substâncias. Quando você fala que tem 1 mol de uma substância, é porque você tem essa quantidade de unidades da substância. Substâncias moleculares, você fala que tem 1 mol, você tem esse número de moléculas da substância. Então a gente pode dizer que no caso da água, eu vou ter esse número de moléculas em 18 gramas. Quando eu tenho uma relação conhecida entre duas grandezas, a partir desta relação conhecida, eu consigo calcular qualquer uma dessas grandezas a partir da outra. Isso é o que a gente chama de regra de 3 ou proporção. Então a pergunta do exercício era, e em 36 gramas quantas moléculas eu tenho? Eu sei que 18 gramas tem esse número de moléculas. Esse número é bem grande, né? Próximo dos 600 sextilhões. Sextilhão é o seguinte, você tem o bilhão, o trilhão, o quatrilhão, o quinquilhão, depois o sextilhão, tá? É bem grande. Aqui, ó, base 10 elevado a 23, quer dizer que você vai andar com essa vírgula 23 casas. Na hora de fazer os cálculos, quando você tem uma proporção na química, é sempre diretamente proporcional. Então o 18 multiplica o x, e você faz assim, ó, esse vezes esse, igual ao resultado da outra diagonal. O produto de uma diagonal tem que ser igual ao produto da outra diagonal, que a gente chama também de multiplicar em x. Chegamos então em 18 vezes x igual a 36 vezes esse número.
E aí fica 18 vezes x igual ao número de moléculas vezes 36. O 18 passa dividindo. Aí nós temos uma multiplicação em cima e um número sozinho embaixo. Como em cima todo mundo está multiplicando, eu posso fazer a simplificação. 36 com 18 vai cortar, vai sobrar 2 em cima. Aí o 2 vai multiplicar o 6,02, dá 12,04. E o 10 aqui, o chapéuzinho, quer dizer elevado a 23. O 10 a 23 ele vai se juntar. Quando nós multiplicamos, assim, tem vários números de uma potência no meio, você multiplica os números e aí expressa como o resultado vezes a potência em questão. E este é o resultado desse exercício. Temos 12,04 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Na realidade, como nós estamos fazendo aqui, olha para essa última conta. Esse valor tem 2 algarismos significativos, esse só tem 2. Então, na resposta, seria mais correto eu dizer que a resposta é 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. E quando a gente vai responder assim, a gente deve responder com a chamada notação científica. E aí ficaria 1,2 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água. Mas para esse primeiro exercício, se você chegar até aqui, já está ótimo. Um bom estudo para você, continue com a gente.